Fala aí, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aqui é a aula de número 14 para a língua inglesa na escola Cínica Aleixo Antônio Inácio e na escola Professor Manuel Assis, ambas do município de Mossoró, certo? Essa aqui é a aula de número 14 e está sendo divulgada no dia 24 de agosto de 2020, tá bom? Nessa aula aqui de hoje, galera, nós iremos ver o seguinte. Galera, continuaremos mais detalhadamente essa fase dos verbos e iremos ver aqui dessa aula, vamos iniciar os trabalhos com o verbo to speak, certo? Que é o verbo falar em inglês. E vamos utilizar esse verbo na forma afirmativa, nessa primeira parte desse verbo, também no presente simples, tá bom? Também no simple present. E acompanhem aí na videoaula. Valeu! Fala, galerinha, vamos lá. Vamos dar sequência aqui à nossa aula. Nossa aula de hoje, nós vamos iniciar os trabalhos aqui com o verbo to speak, certo? Nós vamos iniciar essa aula aqui com o verbo to speak, que é o verbo falar em inglês ou conversar, certinho? Nós temos também, galera, o verbo to talk, né? Que é similar ao verbo to speak, mas não é assunto para hoje. Nós vamos aqui com o verbo to speak, beleza? Vamos adiante. Nós vamos pegar esse verbo to speak, que é o verbo falar ou conversar. Nós vamos unir ele ao simple present, ao presente simples, ok? Recapitulando, vamos utilizar apenas o verbo to speak, que é o verbo falar ou conversar, no simple present. Então, na hora do exercício lá, só é para usar o verbo to speak. Não tem segredo, né? Então, esses deslizes aí de usar outros verbos já não são mais cabíveis de tolerar, né? Então vamos à frente aqui. Primeira seção, vamos para a forma afirmativa. Affirmative form. Vai seguir a mesma estrutura, galera, dos outros verbos na forma afirmativa. Primeiro, eu utilizo o sujeito, que pode ser um pronome pessoal ou um substantivo, comum ou próprio, e em sequência eu coloco o verbo, né? Eu retiro o verbo aqui do infinitivo, que é quando eu utilizo esse to, né? Já falei para vocês, antes do verbo, e começo a conjugar ele. Vamos adiante. Primeira pessoa do singular, segunda, terceira pessoa do singular, que é composta por he, she e it, primeira, segunda e terceira do plural, certinho? Vamos adiante. São duas conjugações possíveis, galera. Duas conjugações para substituir, digamos, falo, fala, fala, falamos, falam e falam. Certinho? São que aí, acho que 4, né? Em português. Então me perdi na contagem. Mas em inglês são apenas duas, que seriam speak. Note que, apesar de ter um ditongo aqui, né, duas vogais, eu só tenho um som na pronúncia, certo? O som do EA aqui tem som de I em inglês. Por isso que a pronúncia é speak. Certinho? Na segunda pessoa do singular também vou utilizar speak. Já na terceira pessoa do plural, eu vou fazer o seguinte, galerinha. O verbo to speak é um verbo regular. Basta que na terceira pessoa do singular, que são he, she ou it, eu acrescente esse S no final do verbo. Certo? E isso acontece especificamente
nos verbos que são regulares. Um deles é o speak, que é o verbo falar. E aqui no plural, também basta somente tirar do infinitivo. Certinho? Beleza? Então nós temos aí, ó, eu falo I speak, você fala you speak, ele fala he speaks, ela fala she speaks, it, que faz referência à terceira pessoa do singular, mas desde que não seja sexo feminino da raça humana e sexo masculino da raça humana. Ele ou ela fala, né? Ou isto fala. Nós falamos we speak, vocês falam you speak, eles ou elas falam they speak. Beleza? Vamos aqui para a sequência e colocar essa galerinha toda em exemplos. Vamos ver. Por exemplo, eu falo muito. Como é que seria eu falo muito em inglês? I speak a lot. Beleza? You speak, você fala. Vejamos aí. Você fala japonês. Esse J vem maiúsculo porque nacionalidades e idiomas em inglês, independentemente da posição da frase, vem com sua inicial maiúscula. Temos aí you speak Japanese, você fala japonês. Ele fala, deixa eu ver aqui, ó, uma nova variação aí para muito, ó. He speaks too much. Ele fala muito. Oxente, professor, a mesma coisa? Também, certo? I speak a lot, eu falo muito, ele fala muito. He speaks too much. Também pode ser, mas aí para modificar um pouquinho mais, a gente completa mais aqui, ó. He speaks too much in class. Ele fala muito na aula, certo? Isso aqui é um duplo S. Fica mais nítido aí. Ele fala muito na sala. She speaks. Ela fala. She speaks beautifully. Ela fala lindamente. Ela fala bonitamente. Nem sei se isso existe em português. She speaks beautifully. It speaks. Vamos lá. Vamos supor aqui que o gato está falando, ou o papagaio, né? Um papagaio. Vamos fazer referência aqui que o it. Vamos supor que o it está fazendo referência a um papagaio. It speaks. It speaks like humans. Ele, né, se referindo ao papagaio, fala como humanos, ou fala que nem os humanos, tá bom? It speaks like humans. Nós falamos, galera. Nós falamos o quê? Nós falamos português. Como seria isso em inglês? We speak Portuguese. Certinho? We speak Portuguese. Seria nós falamos português. Vocês falam. Como seria uma sequência aí para vocês falam? Deixa eu ver aqui, ó. You speak. Very loud. Vocês falam muito alto, certo? Ou vocês conversam muito alto. You speak very loud. Vamos aqui para o último exemplo. They speak, eles ou elas falam. They speak. They speak English. Ou seja, eles ou elas falam inglês. Certinho? Então é isso, galera. Exemplos aí com os pronomes pessoais na forma afirmativa para o verbo to speak, que é o verbo falar ou conversar, no simple present, no presente simples, belezinha? Façamos aí 10 frases, certo? Utilizando pronomes pessoais ou não, vocês podem substituir os pronomes por substantivos aí ao bel prazer de vocês, certo?
conforme o desejo de vocês. É isso aí, forma afirmativa, exercício fazer 10 frases utilizando essa galerinha aí do verbo to speak. Valeu? Bye bye.